Bem-vindos ao Pode Sarar, um podcast sobre bem-estar e espiritualidade. Eu sou Samira Ribeiro. E eu sou Gisele Maia e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Miguel Ângelo. Ele que é contador de formação, pós-graduado em auditoria, também foi professor universitário por muito tempo e é pastor, um grande conhecedor da palavra de Deus. E ele tem muito a compartilhar conosco sobre uma experiência de quase morte que ele teve. Vamos ouvir um pouquinho a respeito disso, mas antes se apresente, Miguel. Conta pra gente quem é o Miguel Ângelo. Que bom. Obrigado, em primeiro lugar, Samira, por esse convite, Gisele. Bom, eu sou Miguel Ângelo, sou discípulo de Jesus, casado com a doutora Adelândia Milon, tenho 2 filhos, 2 netos. Eu gosto de viajar, adoro cachorros, pratico Krav Maga, corro um pouquinho e procuro ter uma saúde mental, digamos assim, em todas as áreas da minha vida e evito gente chata. Ah, então estamos no lugar certo, importante. né? E olha, Krav Maga, hein? É. Depois a gente acrescenta essa pergunta aí sobre essa importância, né, da saúde, corpo sã, mente sã, né? Com certeza. Muito Conte aí bom. um pouquinho pra Bom, gente sobre sua experiência. Os 7 minutos que lhe separaram, né? Depois vão entender Exato. esses 7 minutos. Na realidade, o que aconteceu de marcante na minha vida foi no dia 22 de dezembro de 2022. Eu estava gravando um podcast como este, lá na Igreja Presbiteriana de Manaus, com o pastor Wesley. O nome do podcast era o ReligaCast, é o ReligaCast. É um podcast que trata sobre assuntos de adolescência. Nesse dia eu saí 7h30 da noite lá do podcast, cheguei em casa mais 8, e minha esposa estava trabalhando, ela estava fazendo assuntos, acho que era do pós-graduação, do mestrado de enfermagem, e aí eu fiquei conversando com ela e trabalhando também na mesa, digitando algumas coisas. E quando deu 11h55 da noite, eu disse para ela: amor, eu vou para a cama, não estou me sentindo muito bem, você aguarda a nossa filha, a Natália. À época, solteira, ela estava numa festa de confraternização de fim de ano da Latam, na realidade. A gente sempre teve esse, digamos assim, esse compromisso. Ou eu espero ela chegar, ou você espera. Mas a gente sempre espera a filha chegar, né? O homem é diferente, né? É diferente. Então, aí eu fui para o quarto, meia-noite. Quando deu 00:05, eu comecei a sentir uma angústia muito grande. No meu corpo, algo me incomodando profundamente. E pela graça de Deus, a minha esposa entrou 00:10, 00:11, olhou para aquilo. Ela já tinha experiência muito grande em sala de emergência. E olhou, depois ela me disse: olha, já bati uma fotografia e entendi que você estava entrando em processo de infarto. Ela automaticamente, em 2 minutos, muda de roupa e me coloca no elevador. Eu não conseguia ficar em pé direito, estava... E o pastor Miguel está sentado, mas o senhor tem quanto de altura? 1,87. 1,80. E aí eu desci o elevador junto com ela, agonizando, ai. Entrei no carro, não conseguia nem colocar o cinto de segurança. E ela subiu em 3 minutos. Nós saímos no Parque 10, a gente mora no Parque 10. Ela entrou na Recife, subiu e chegou no check-up em 13 minutos. 00:15, mais ou menos. A gente saiu 00:12 de casa, 00:15 chegamos lá. Eu já entrei direto para a sala de emergência, né? Os procedimentos, tentaram fazer eletrocardiograma. No terceiro é que eu fiquei meio parado, a doutora conseguiu fazer o eletrocardiograma. E aí eu senti que o momento era meio crítico, né? Nessa época, depois eu volto para esse ponto, eu estava lendo um livro chamado O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. É um livro que fala sobre o estoicismo. Aí muita gente vai, quem sabe, ouvindo esse podcast, dizer: mas você não é pastor, por que você está
estudando o estoicismo, porque Paulo era contra o estoicismo. Eu disse, não, Paulo era contra aquilo que não era evangelho de Jesus no estoicismo. O restante, Paulo era um homem estoico, ele era focado, ele olhava para as coisas de forma objetiva, e tudo isso é algo do estoicismo, é muito bom. Você que está nos ouvindo, buscar esse livro, Ryan Holiday. Não estou ganhando jabá nenhum para isso, tá? O Obstáculo é o Caminho. Eu estava lendo esse livro. O obstáculo é o caminho. O Obstáculo é o Caminho. E aí, e também voltei esse ano de 2022 a ler muita coisa em hebraico, porque a gente só aprende hebraico no seminário, aí depois esquece, né? E naquela época, em 2022, dezembro, eu estava com aquela oração sacerdotal de Números capítulo 6, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor Senhor te abençoe e te guarde. Deixa eu ver aqui, número 6, número 6, 24, que diz basicamente isso daqui. Vou dizer bem correto porque isso é muito importante. Número 6, 24, quando Moisés ensina a Arão a... Eu abri, o senhor quer que eu né? leia? Diga lá. Do 22? Não, 24. 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Exatamente. Então eu peguei essa oração em hebraico. Eu dizia, basicamente, o mês de dezembro todo dia era isso. Yevarerecha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Yaer Adonai panav elecha virronecha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panav elecha veiasen lecha shalom. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Então, naquele momento, eu senti que o negócio estava meio complicado. E eu comecei a orar essa bênção sacerdotal, né? Eu falei para a médica que me atendeu, doutor, eu posso me levantar? Eu não sei por que ela disse que eu poderia, porque na realidade eu não poderia, né? Ela só disse o seguinte, Sr. Miguel, na hora que o senhor se levanta, o senhor automaticamente tomba para trás e o seu coração fica flat, né? Fica flat. Aí durante o procedimento de ressuscitamento, lá no check-up, e louvado seja Deus pelos multiprofissionais de saúde lá do check-up, de todos os hospitais da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, eles fizeram o procedimento de massagem, oxigênio, e também não me entubaram, também não sei porquê. E choque. Pá. E eu voltei no segundo ciclo, até digo que ainda bem que não foi no terceiro, né? Porque o terceiro ciclo era do amazonino, né? E eu voltei no segundo ciclo e a médica disse, Sr. Miguel, eu não sei o que aconteceu, mas o senhor precisa ser estudado. Eu disse, por quê? Porque o senhor parou por 7 minutos. E 7 minutos é um tempo muito grande de ressuscitamento, porque com 12 minutos, vocês que são médicas, sabem disso daí, que o cérebro sem oxigênio começa a derreter. E a cada minuto de parada, 10% da massa do coração vai, né, do músculo vai morrendo. Então, exato. 7 minutos era 70% do seu coração já estava morto. E aí, quando eu retornei, eu só ouvi o técnico de enfermagem dizendo, Sr. Miguel, respira, Sr. Miguel, respira. Eu, E eu perguntei, o que aconteceu? O que aconteceu? Cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Aí a minha esposa, quando estava na antessala lá, ouviu um barulho. Ela já sabe aquele movimento. Ele parou. Então ela foi para frente da sala de emergência e se ajoelhou. Começou a orar e clamar a Deus as promessas que ele... Não perguntou... por quê? Não perguntou por quê, não perguntou cura o meu esposo, nem nada. Apenas disse, Senhor, o Senhor tem promessas na vida dele. Onde é que ficam as tuas promessas? Né? E aí eu voltei e ela, quando a médica disse, a senhora pode entrar, ela só tinha 3 situações. Tentamos de tudo, seu marido não voltou. Ou todo entubado, péssimo ali, já péssimo, grave, para dizer que é para UTI. Grave, inchado, né?
Quando ela olha e entra eu falante, ela disse, não entendi, foi absolutamente nada. Né? Obviamente eu fui para a hemodinâmica, me colocaram um stent, a minha artéria descendente anterior estava completamente obstruída, né? entupida. Mas eu louvo a Deus por isso. Aí você diz assim, como louvar a Deus por um negócio desse? Aí volta de novo o livro O Obstáculo ao Caminho, de Ryan Holiday. Ele diz o seguinte, na Bíblia também está escrito isso, quando você tem um problema, só tem duas opções. Ou você se torna vítima e olha para aquilo se achando o pior dos seres humanos. Por que aconteceu isso comigo? Deus não gosta de mim, a minha vida é um fracasso. Você se torna vítima. Essa é a primeira ideia. A segunda é, o que eu vou aprender com isso? O que eu posso melhorar como ser humano com isso? Como é que eu posso ser o melhor pai? Como é que eu posso ser o melhor esposo? Como é que eu posso ser o melhor pastor? Como é que eu posso ser o melhor contador, um gerente? Melhor ser humano. Melhor ser humano. Então eu escolhi essa segunda via. E de lá para cá, a minha vida, Gisele e Samira, ela exatamente fez 180 graus. Fez 180 graus. De tal maneira que hoje, você diz assim, o que você aprendeu? Eu disse, tem várias pedagogias. Mas a primeira coisa que eu aprendi em todo esse processo é que eu investi no infarto. Por que eu investi no infarto? Porque eu estava basicamente esquecendo que o que importa é o necessário e não o urgente. Eu estava vivendo em urgências, apagando incêndio e outras coisas mais. Segundo, eu esqueci de viver a minha vida com intensidade no dia chamado hoje. Eu estava dizendo, não, amanhã eu vou ver isso daqui, não, amanhã eu vou ver o meu cardiologista que me acompanha há vários anos, Dr. Anderson Terrazas, excelente médico. Ele disse assim, pastorzão, ele me trata de pastorzão. Pastorzão, qual foi a última vez que a gente se viu? Ele disse, acho que foi 2019. 2019. Não, mas teve Covid em 2020, lá em março. Teve a segunda onda em 2021. O teto da igreja caiu em 2022. Pastor, isso daí é só fato. Mas o que importa é que o Senhor deixou de viver o dia chamado hoje. Terceiro, eu estava combatendo tudo que era combate. Esquecendo o que Paulo disse, combati o bom combate. Por que combati o bom combate? Porque tem combate que não é bom. Tem briga que você se mete, você ganha não é sua, né? E não leva nada. Tem briga que não é sua. Tem briga que pessoas fizeram, estão colhendo a sua autorresponsabilidade e você não deve se meter nessa história. Então, não brigue as brigas que são suas. E outra, você tem que amar intensamente a família. Eu estava muito preocupado. Com a outra família, digamos, com a família pastoral. Com a família pastoral. Com a família, os alunos, né? Tudo. Aí, ou seja, o pastor Francisco sabe, o meu querido amigo e pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Manaus. Tem um dia que é o dia, digamos assim, específico da minha esposa, sexta-feira. Tem reunião do conselho. Esquece, pastor. Esquece. Esse é o dia da minha esposa. E se alguém morrer, alguém vai enterrar. Alguém vai enterrar. E outra coisa que eu aprendi, ninguém pode tirar a minha paz, a não ser que eu dê essa permissão. Então ninguém tira a minha paz, ninguém diz, você é isso, você é aquilo. Se aquilo não bater no meu cognitivo daquilo que eu sou, não interessa. Ninguém tira a minha paz. E a outra coisa que eu aprendi é que eu nunca mais vou bater palma para doido dançar. Tem gente que só quer, na realidade, perturbar a sua vida. Tem gente que te pergunta coisas, não porque ele é ignorante, porque ignorante todos nós somos em algum ponto da vida. Mas tem gente que pergunta para saber o que você pensa, para contradizer o que você pensa. Então, quando alguém chega comigo e diz assim, pastor, o que o senhor acha disso? Eu digo, você está perguntando porque você é ignorante, ou você está perguntando para querer encher minha paciência? Se for a segunda coisa, tchau. Se for a primeira, eu vou te ajudar. Então, a minha vida tem sido simples. Tão simples que eu voltei a ser atendido não somente pelo cardiologista, mas por um nutrólogo e uma nutricionista. Eu eliminei 16 quilos. Eu tinha 108 quilos e hoje tenho 92. Todos os dias estou na academia com a minha esposa. Todos os dias. Não importa. Você tem motivação? Não, não tenho motivação para ir na academia. Eu tenho disciplina. É isso que me leva. E fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? Faça o que deve ser feito. Então,
por isso que eu digo que esse infarto, eu não comecei o ano de 2022, porque todos nós temos planos de anos. Deus, eu gostaria nesse ano, por favor, um excelente infarto. Assim, com taquicardia ventricular. Eu quero um Eu câncer. quero algo para mudar. Todo mundo aqui, um câncer. Não precisa ter um algo para mudar, né? Eu estou precisando de algo assim bem extremo. Eu não fiz isso. Mas Deus é tão misericordioso que eu digo que Deus me zerou a quilometragem. Sabe aquele odômetro? Ele chegou lá e zerou a quilometragem. E hoje na realidade, eu vou fazer 3 anos de idade. Amém. Né? O senhor, com tudo isso, porque eu me vi muito nas suas palavras em relação ao comportamento depois, né? Quem não nos acompanha ainda, eu e Gisele também vencemos aí o deserto, Gisele com um tipo de câncer, eu com outro em 2019 e Gi em 2020. E às vezes o senhor se acha, ou alguém já chegou e lhe falou de lhe achar agora um pouco egoísta? Olha, uma coisa também que eu aprendi e tenho reforçado bastante, tem uma mulher as mulheres são maravilhosas, uma mulher que entrou na minha vida e na vida da minha esposa, chamada Joyce Meyer. Alguns haters poderão dizer assim, mas o senhor não é pastor presbiteriano? Eu disse, sim. Qual é o problema de eu ser pastor presbiteriano e ouvir a palavra de Deus com outra pessoa? Essa mulher escreveu vários livros, dentre eles, Campo de Batalha da Mente, e Eu e Minha Boca Grande. E esse mês eu li também um livro dela também que diz, mude suas palavras e mude a sua vida. Então, eu não tenho, Samira e Gisele, o gerenciamento sobre o que os outros pensam de mim. Eu tenho um gerenciamento sobre aquilo que eu sou e aquilo que eu vivo em verdade diante de Deus. Então, a capacidade de agradar os outros também foi embora com esse infarto. Entendeu? Eu estou muito preocupado com o que os outros pensam de mim. Quer dizer então que você não tem accountability, você não presta conta? Eu presto conta para Deus, eu presto conta para minha esposa, para minha família, e presto contas para mentores. Eu tenho mentores fora do país, dentro do país e dentro da igreja. Pastor, então quer dizer que o senhor não gosta de algumas pessoas? Não, eu amo todos, mas alguns são meus amigos. Alguns ficam, outros Exatamente. não. Ontem eu ouvi uma analogia de um teólogo, né, do Tiago Brunet, ele falava assim, a vida é como uma corrida de trem. Umas pessoas entram, outros saem, alguns numa estação, 2 depois de você. Ele disse, então você ali, muitos momentos, vai ter uma relação meio rápida. Conversou, legal, tal, tudo. Mas já o casamento é uma viagem de avião. Até o destino final, aquela pessoa vai estar com você, né? E aí é muito isso a vida. As pessoas entram, saem. Hoje, eu sempre me vi assim, muito prática. Hoje em dia, por isso que eu falei que me identifiquei muito aí com as suas palavras, é isso. Mochilas, pesos que não são meus, eu não procuro mais carregar, né? E a vida fica tão mais leve. Sim. Por exemplo, eu gosto de redes sociais, mas, por exemplo, quando eu estou com a minha esposa, viajando com a minha esposa, e eu gosto de viajar, você sabe que eu gosto de viajar. Eu não fico postando, estive aqui em tal lugar. Não. Tem uma música de um cara que podem até dizer outras coisas, mas tem uma frase dele que diz o seguinte, o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que viver a vida de forma sábia. De que maneira a gente vive a vida de forma sábia? Mergulhando intencionalmente na sabedoria. Onde que eu encontro sabedoria? Na Bíblia. Pega o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você fecha o mês. O mês que tem 30, você, no final, lê o 30 e o 31. E no mês de fevereiro, se for bissexto, você pega e faz aquela jogada para terminar. Então, algo na nossa vida precisa ser intencional. Nada cai, digamos assim, por osmose. Se eu quero... Ninguém compra um casamento perfeito. Na realidade, não existe casamento perfeito. Se alguém disser para você que você tem um casamento perfeito, saiba, ou ele é doido ou ele é mentiroso. O que existe é um casamento saudável. O que é o casamento saudável? Aquilo que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. O que eu vou fazer? Arrepende-te. Não, lembra-te de onde caíste. Pisou na bola onde? Pisei nisso. Arrepende-te. Opa, perdão, não vou fazer mais isso. Terceiro, pratica as primeiras obras. Então, é isso que a nossa vida tem que ser. A gente tem que buscar ajuda. Qual é o grande problema do homem?
começa com O e termina com O. Orgulho. 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 Não, eu sei de tudo, eu sou autodidata. Tem coisa que você consegue com autodidatismo, mas você precisa se submeter a alguém a andar com você. Então, eu decidi quem anda comigo, eu decidi a quem eu presto conta e eu decidi o que eu vou fazer dia a dia. Olha, gente, E aí vem isso é o uma buscar aula, né? primeiro o reino de Deus. Exato. E quando a gente fala buscar primeiro o reino de Deus, eu vejo que muitas pessoas vão buscar pensando só no momento das aflições. Não, Não. é a todo momento. Exatamente. Se eu vou, não vou. Se eu compro, não compro. Se eu faço, Porque é não um faço. alimento, né? Se você vai se alimentando da palavra, que é sabedoria, todos os dias, você está pronto para quando algo dessa magnitude acontecer, você está pronto para reagir. E eu acho que o que nós ouvimos aqui foi uma grande aula, porque todo dia nós passamos por situações difíceis onde pessoas não sabem como recomeçar, como ressignificar, como, eu quero ser diferente, mas eu não consigo reconhecer o que eu faço de ruim, ou o que eu posso mudar. Eu não consigo reconhecer. Então, deu para ver que o Senhor passou por essa situação, o Senhor morreu, de fato. Morri de fato. Porque, gente, vocês não sabem. Vocês podem ter uma ideia assim, ele ficou parado 6, 8 minutos. Gente, isso é um absurdo, você ficar parado. Tente ficar sem... Não 6 faça isso, a 8 não tente ficar minutos sem respirar, não. com o coração parado ali. Não, isso é um milagre. Isso é um milagre. Então, a gente vê que os médicos ficam assim, eles não acreditam quando olham o exame. E onde o senhor dele. vai também, né? Que a gente sabe que onde o senhor vai, que o senhor leva o seu... O senhor foi a São Paulo, não foi? Que os médicos lá disseram, o senhor, isso aqui E foi... assim, o senhor tá bem? Da sua mente? Tá falando? Tá andando? Tá praticando Krav Maga? Ele voltou a todas as suas atividades melhor. E o bom é que bem Com muita melhor. sabedoria, né? Com muita sabedoria. E assim, é maravilhoso ouvir. E olha, Gisele e Sabira, a gente tem que crer aquilo que a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 6. É de Gálatas 6? Deixa eu conferir aqui. A semeadura, ela é opcional. Por quê? Mas o plantio, a colheita... A colheita ela é obrigatória. Porque eu decido o que eu vou fazer. Eu decido. Isso é muito importante, né? Enquanto o senhor está procurando aí para a vida, para hoje em dia, que ainda mais com a vida da rede social, as pessoas costumam ver o outro, parece assim que ele, como um passe de mágica, ou já nasceu assim ou é assim. Não, existe muita intencionalidade, investimento, como o senhor mesmo falou. O senhor já é pastor há mais de décadas e mesmo até hoje o senhor falou, eu tenho mentores, eu tenho pessoas. Então, hoje em dia, muitas vezes, olha, o Brasil, semana passada eu fiz uma live com uma psiquiatra e aí fui me atualizar mais ainda dos dados. O Brasil é líder, só liderança ruim. Liderança em ansiedade, é o país mais ansioso do mundo. Na América Latina, o segundo lidera, na verdade, depressão. Médicos no Brasil têm 2 vezes mais chances de suicídio do que a população comum. E aí as pessoas acham que conseguem resolver tudo isso sozinhos? Não, temos a Deus e temos, eu digo, anjos que eles colocou, seja um psicólogo, psiquiatra, um mentor. Sabe, pessoas pra você falou caminharmos um negócio juntos. muito interessante, Sabira e Gisele. O pessoal tem, digamos assim, uma ojeriza, um medo quando se fala, não, eu sou crente, não, eu não posso usar um psiquiatra ou um psicólogo. Ora essa, se a gente não tem problema de usar óculos e ir no oftalmo, por que a gente não tem problema de colocar uma pílulazinha adequada? Então a gente precisa tirar o orgulho. Nós precisamos, por exemplo, se eu quero mudar os meus hábitos alimentares, eu vou primeiro ver como é que estão as minhas taxas. Como é que eu faço isso? Eu vou no nutrólogo. O meu nutrólogo disse, olha, isso daqui é o seu quadro. Eu posso dizer, não, eu não creio nisso porque eu me sinto bem. Isso é o que o senhor está dizendo, mas o que os seus exames estão dizendo é esse. Eu tenho que ter a humildade de dizer, realmente, doutor, isso sou eu. O que eu vou fazer? Você vai agora numa nutricionista. É uma pessoa que vai botar um cardápio para você. Eu não vou fazer isso, então... É sua opção. Sua opção. Né? Mas também não reclame do que não vai reclame, colher, né? Não reclame. Então, Gálatas 6,7 diz isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, tudo na vida a gente tem que ter uma escolha.
a gente tem que crer numa palavra chamada processo. O que é um processo? Você tem que crer que a sua vida, se você... Olha só como as pequenas mudanças fazem sentido. Se você sair de um voo da Califórnia, Los Angeles, vocês conhecem, e vai para Nova York, se o voo tiver um pequeno desvio de 3 graus, ele não vai para outro lugar. Ele não vai pousar em Nova York. Ele vai pousar lá em Denver. Então, o que acontece? Então, se você mudar a sua vida, seja pequenas mudanças, o resultado que isso vai acumular, digamos assim, quanticamente, num ano, é fenomenal. É fenomenal. Se você se determinar a fazer algo, eu vou ler a Bíblia todas as manhãs, 5 minutos, vai causar uma mudança muito grande. Pequenas mudanças na sua vida. É como, você diz assim, tem uma torneira pingando. Pouca água. Mas se você colocar um copo lá, depois de 1 hora vai estar 3, 4, 5 litros. Então por quê? Por causa da consistência. Pequenas coisas mudam a sua vida. Quais são as grandes quedas que nós temos hoje? Você vê por aí pregadores famosos caindo. Ele caiu em adultério. Não, ele não caiu em adultério. Isso foi o resultado de uma conduta displicente ou intencional de abrir brechas, e isso aconteceu. Davi não... hoje está um ótimo dia para pecar, digamos assim, com Betseba. Não. Surgiu uma oportunidade, mas o coração dele, o texto dizia assim, no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava onde? No palácio. Ele estava num local que ele não deveria estar. Então a gente não pode brincar com aquilo que Deus considera prejuízo para a nossa vida. São as pequenas coisas. As pequenas coisas. São pequenas coisas. Quer ver a nossa vida mudar profundamente é quando você ouve mais e fala menos. Isso é. Quem disse que eu tenho... Transformador, né? Transformador. Quem disse que eu tenho que dar opinião de tudo? Eu que opinião de tudo, não. Quem tem que dar opinião de tudo é o Google, o chat GPT, entendeu? O Wikipédia que tem um monte de informação, a inteligência artificial tudo agora. Tudo tem que dar opinião, né? Ou então viu, não gostou, leu, passa, né? De repente no Instagram alguma coisa, ou às vezes tem gente que a gente fica, né? Seja alguém que postou até uma coisa boa. E aí vai e critica o detalhe de uma foto, de um nariz, de um cabelo, alguma coisa Mas do tipo. São pessoas... Eu vejo assim, né? O senhor falou muito sobre se proteger de certas pessoas. E isso é extremamente influenciador. Tanto que hoje a gente tem uma profissão chamada influencer. Sim. Então, nós temos aí na rede social pessoas que influenciam. E eu tenho que buscar o que eu quero ser influenciada. Eu sou apenas uma influenciada ou sou uma influenciadora também? Então, se cercar de pessoas que não murmuram, isso é bom. De pessoas críticas, isso é bom, porque você é uma média das 5 pessoas que ficam na sua vida ali ao redor. Então, você é uma média de pessoas. Conheço pessoas que se tornaram extremamente críticas porque começaram a andar com pessoas o tempo todo críticas. Então, se você quer ser uma pessoa boa, caminhe com pessoas boas. Pessoas que tenham fé, eu quero caminhar com pessoas que tenham fé. Então, isso que ele deu a dica aqui, sobre se cercar de pessoas que vão me levar mais para o céu, mais para Deus, para as coisas de Deus, isso é maravilhoso. Pessoas que são para cima, pessoas que trazem esperança, pessoas que são alegres. Então... Isso é muito importante de que você está falando, porque às vezes eu vejo a gente como médica também vê muito isso, de tipo, eu não emagreço porque eu não tenho condição. Eu não trato da cabeça porque eu não tenho condição. Toda hora. O SUS está aí. A gente sabe que é extremamente difícil, muitas vezes, conseguir consulta, mas eu costumava falar desde quando eu atendia no sistema público. Se você nunca agendar, a sua consulta nunca vai chegar. E aí o tal de eu não tenho tempo. Eu digo assim, não tenho tempo porque eu estou trabalhando, se eu coloco a comida em casa. Se você faltar, como o pastor mesmo falou, ele estava vivendo ali aquela corrida dos ratos. Então eu falo assim, não é possível. E eu falo, já trabalhei no sistema público e no sistema privado. Seja num ou no outro, o funcionário tem direito, desde que seja feita tudo de maneira correta,
ao atestado de comparecimento, ao atestado de saúde. Então, assim, comece, eu acho que, eu tenho certeza, né? É o autocuidado, a autorresponsabilidade do que cabe a você, com a permissão para quem exerce a sua fé, com Deus, para começar a trilhar esse caminho e parar de colocar a culpa no outro. Né? Vocês falaram aqui o negócio, essa situação de eu não tenho tempo. Não, esse é um absurdo, porque Deus nos deu 24 horas para todos nós aqui. E nós temos que ter sabedoria para utilizar. Uma pessoa uma vez disse, pastor, eu não tenho tempo de ler um livro. Eu disse, eu vou achar tempo para você. Você vai no dia 31, no final do mês, você vai lá no Bradesco, da 7 de setembro, às 2 horas da tarde, lá no primeiro andar. Você vai ficar numa fila, beleza? Aí você vai levar a sua Bíblia. Você vai conseguir ler o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, só naquela fila. Então, o que acontece? Toda segunda-feira vem um reporte semanal do que aconteceu nas redes sociais. Apareceu semana passada que ao longo da semana, eu saí de 5, eu estou em 3, 2 e pouco. Está muito ainda. Por quê? 3 horas aqui significa dizer que eu estou tendo menos 3 horas aqui. Então, a gente precisa fazer uma escolha. Qual é a escolha? Eu tenho que decidir que a minha vida, como o pastor Jeremias disse o seguinte, o que muda a sua vida não é o que você gosta, nem aquilo que você não gosta. Eu não gosto dessa caneca, ela é branca, ela é assim... Não, o que muda a sua vida é aquilo que você decide e faz. Você decidiu e faz, as coisas vão mudar na sua vida. Então, quando a gente para de olhar para os outros e dizer que eles são os culpados, ou pode até ser, mas a maioria das vezes, na realidade, é uma questão volitiva, minha. O que eu permito que o outro que os outros. Exatamente. Até exatamente. Por exemplo, teve um cidadão que estava reclamando do peso dele. Então eu pedi para ele, pega a tua mão direita, coloca aí na tua barriga. Ele pegou, assim, achou esquisito. Agora diga para mim, eu investi para ter essa barriga. Eu comi sanduba, eu tomei refrigerante, eu não fui. Não faz exercício. Então diga, eu mereço essa barriga. Ele, poxa, mas está sendo tão duro comigo. Sim, porque é isso que é você. Aguente as consequências, das suas atitudes. Você. É a lei da semeadura. E aí, complementando, é o que eu falo. E aí, hoje, é a sabedoria milenar, a Bíblia, é a neurociência mostrando isso. Tipo, como é que diz assim? É um processo para você, um hábito, né? A neurociência mostra assim, de 22 até 80, mais ou menos 80 e poucos dias, para você adquirir um novo hábito. Então, a pessoa matricula numa academia, eu começo uma caminhada, cada um dentro das suas possibilidades, e não consegue, ali 2, 3 dias já quer parar, não, tá certo. Você não vai conseguir se você não tiver a constância. Exato. E isso é para tudo. Então, hoje a fé, a ciência se complementam e as informações antigamente, né, pastor, quem não tinha tantas condições, era difícil. Antigamente era a Barça, né, que passava na nossa porta de casa, vendendo a Mirador. Hoje não, as informações, a gente são vê. Rápidas, procure. Eu estava falando pro pastor aqui na época que eu tive câncer, que eu fiquei em tratamento por muito tempo dentro do quarto. Eu acompanhei muito tempo, eu não conseguia nem segurar uma Bíblia, era ouvindo o pastor Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. E eu fui edificada muito naquela época. Então eu falo assim, seja a nível religioso, a nível de saúde, a nível de conhecimento, hoje em dia temos muitas fontes confiáveis e que quase todo mundo tem acesso. Então use isso aqui não como uma arma ruim, mas como algo bom, né? Você que está aí lá no interior, está distante, diz assim, eu não tenho acesso a um pastor com uma sabedoria dessa, eu não tenho acesso a um médico. Você tem informação hoje em dia muito mais a fácil alcance do que tinha. Escolha o que você escuta, escolha o que você leia, porque a fé ela vem pelo ouvir. Eu acho muito interessante, a própria Joyce Meyer, no livro Campo de Batalha da Mente, Deus é tão maravilhoso que ele dá muita atenção no quesito chamado mente. Primeira coisa, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as veredas da vida.
Poxa vida, se Deus está dizendo sobre tudo, sobre qualquer coisa, eu tenho que guardar o meu coração, a minha mente, é porque é algo muito sério. Provérbios 23, 7. Provérbios capítulo 23, verso 7. Como imagina na sua mente, assim ele é. Aí Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é justo, tudo que é de boa forma, se há algum louvor, se há alguma coisa excelente, nisto ocupe o vosso pensamento. Aí Romanos 12, 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa justiça, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São campos em nossa mente em que o diabo atua para desvirtuar a nossa vida. O senhor está falando de que alguém está endemoniado? Não, estou falando que existe um lugar que Satanás está tendo influência na vida humana, que ele só pode ser destruído com o conhecimento da palavra de Deus. Então é algo intencional, a gente não pode, porque a mente, Samira e Gisele, eu também mergulhei um pouquinho com a minha esposa, a mente humana não faz distinção entre o que é real e nem aquilo que é verdadeiro. Por exemplo, a gente está aqui num papo conversando com duas médicas. Quando principalmente adolescentes, inclusive homens casados têm isso, por incrível que pareça, com muita tristeza. Quando alguém se masturba, seja ele masculino ou feminino, ele está pensando em quê? Com certeza não está pensando nas cataratas do Niágara. Está pensando em alguma coisa libidinosa, alguma coisa imoral. Mas o cérebro dele não está dizendo, não, isso daí não existe não. Mas o cérebro está dizendo, processa. Porque o nosso cérebro é um processador. Ele não faz distinção entre o que é real e nem aquilo que é imaginário. Ele processa. É por isso que Deus está dizendo, alimente a sua mente com a minha palavra. Então, como você falou, Gi, o pastor Jeremias disse, se você andar com 4 mentirosos, você vai ser o 5º. Por quê? É o poder da influência. Então, a gente sempre diz, poxa, uma pessoa pode fazer diferença? Pode. Se eu dar para vocês aqui, toma esta sopa maravilhosa, uma sopa de abóbora com camarão. Mas desculpa, tem uma mosca bem aqui no cantinho, você pode afastá-la. Você tomaria essa sopa? Não. Pois é. É o que acontece com muita gente. Tem gente tomando sopa com mosca por simplesmente estar com gente que murmura, gente que reclama, gente que fala mal da igreja, fala mal do país, fala mal de todo mundo, fala mal dele. É aquele fofoqueiro, né? O fofoqueiro chega para falar uma fofoca. Você acha que esse fofoqueiro não vai falar de você também? Vai. Então, a gente tem que... Hoje é daquele, amanhã pode ser você, né? Vai. Então, voltando para a história. Eu tive uma pedagogia no que aconteceu comigo. Obviamente, você que está nos assistindo, não precisa ter um infarto ou um câncer para mudar de vida. Apenas precisa ter uma volição, uma vontade de mudar a sua vida, os seus passos, de tal maneira e pagar o preço. Porque tudo na vida que é bom tem preço. Por exemplo, a Adelângela... A viagem tem um preço. A viagem tem um preço. Quando eu fui namorar com a Adelângela, depois ela me falou, eu nunca namorei com homem de 18 anos. Eu sempre namorava com homens de 22 anos para cima. Eu disse, porque você nunca tinha me conhecido. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que tudo na vida a gente paga um preço. A gente paga um preço para ser gente boa e paga preço para ser gente ruim. Qual o preço que você decide pagar? Essa é a grande questão. Ai, gente, a gente ficaria aqui Perfeito. ouvindo. Gente, não tem mais nem o que perguntar, ele já falou tudo. Eu ia conduzir, dizer assim, infelizmente vamos conduzir ao final, mas o pastor já... Ele já deu até reflexão do final. E também isso aqui é fruto do que aconteceu comigo. Eu tinha, digamos assim, 10... Isso aqui, obviamente, não... É um diário. É um diário, né? Mas são 10 coisas que eu uso diariamente para mim, para tocar a minha vida. Olha só, 10... Eu estou anotando, anote aí. 10, Anote. depois eu passo para vocês também. Perfeito. 10 princípios para uma vida bem-sucedida. Isso não é coisa de coach, não é coisa de guru, nem nada, não. Isso é Bíblia, tá? Primeira coisa, creia que sua vida cumpre um propósito divino na Terra. Eu estou na Terra por causa de um propósito. Qual o propósito? Fazer Deus sorrir. Esse é o meu propósito. Eu quero fazer Deus sorrir. Dizer, poxa, esse meu garoto aí na Terra, que maravilha. Então, você que está
vivo, saiba que você não foi fruto do acaso, nem que você pense que foi nascido de um casamento que não aconteceu. Não, você está no planeta Terra porque você tem um objetivo. Segunda coisa, creia que seu dia ganha força e ganha energia espiritual quando você ora. A oração é maravilhosa. Eu não quero orar. Aí Deus diz para você, fez uma excelente oração. Só pelo fato de dizer que não quer orar. Né? Terceira coisa, creia que a maior inteligência que Deus te deu não é o intelectual ou emocional, mas simplesmente a inteligência. Então, use a sua cabeça para coisa boa, para fazer algo que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o planeta. Quarta coisa, creia que quando alguém ama a Deus e ao próximo e respeita a vida, tudo ganha sincronicidade e conectividade. Ou seja, quando você ama a Deus, ama o próximo, parece que a vida te persegue com bondade e misericórdia. Então, seja uma pessoa conectada com bondade e ajuda ao próximo. Quinto, creia que a leitura bíblica feita com os olhos do coração ilumina a alma e os caminhos da gente na terra. Quando você olhar para a Bíblia, não leia como se fosse para alguém que não foi você. Quando você ler o Salmo 23, você leia da seguinte maneira: o Senhor é o pastor do Miguel, nada faltará na vida dele. Ele guia o Miguel nos pastos verdejantes. Você pode usar para você este salmo. 6. Creia que uma atitude mental positiva tanto é resultado de uma espiritualidade sadia, como também pavimenta o caminho de todo ser humano bem-sucedido. Até ateus com mentalidade positiva prosperam. Por quê? Porque esse é um princípio bíblico. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as veredas da vida. Esse negócio não vai dar certo. Amém, não vai dar certo. Porque não era. Não é mesmo. Lembra do que aconteceu com os espias? 12 espias foram olhar a terra para Moisés. 10 vieram com um relato, 2 um outro. O relato estava correto, mas só que estava invertido. Eles disseram o seguinte: a terra é boa, mana leite e mel. Poxa, mas lá tem os gigantes e a gente não vai conseguir. Nós vamos ser comidos. O pessimismo. Aí Deus disse: amém, acontecerá isso com vocês. Mas para Josué e Calebe, que tiveram outro entendimento, eles vão entrar na terra. Então, tenha uma mente positiva. O senhor está dizendo que Mente positiva. Norman Vincent Peale, o pensamento positivo. Não, eu quero dizer para você o seguinte: você nunca terá uma vida abençoada se tiver uma mente negativa. Murmuradora. E no ambiente de Deus não tem lugar para murmuração, porque o Salmo 100 diz: em suas portas entraremos com louvor. Deus não aceita murmuradores. 7, creia que a generosidade e dadivosidade são forças espirituais poderosas que atraem para quem as pratica as melhores oportunidades e possibilidades da vida. Então, você está falando de dinheiro? Não, estou falando de tempo. Quanto tempo você gasta ou investe em alguém para melhorar? Quanto tempo você gasta com seu filho, com a sua esposa? Qual é a riqueza que você tem deixado para alguém? Então, seja generoso, seja dadivoso, porque nós estamos aqui como resultado de alguém que investiu na gente, né? Verdade. Então, estamos aqui investindo o nosso tempo em prol, né, de passar boa informação. 8ª coisa que eu aprendi: creia que o que diferencia do fazer e não fazer é apenas a decisão seguida de um gesto simples: levante e ande. Então não espere ninguém. Atitude, né? Não espere ninguém chegar e mudar o seu mundo. O mundo não para recolher os cacos da tua vida. Então, olha para Deus, vai para a vida e faça. Eu quero. Você tem um estado atual. Qual é o seu estado atual? Qual é a coisa que você gostaria de mudar na sua vida? E qual é o estado desejado? Qual a diferença do estado atual para o estado desejado? Processo. Pague o preço para isso daí. Nona dica: creia que a melhor composição de imagem exterior e de virtude interior para um cristão é aquela que combina a simplicidade dos pombos, exterior, com a prudência das serpentes, virtude interior. Sendo assim, seja astuto por dentro e simples por fora. Sempre dá certo e protege a vida. Jesus está dizendo o seguinte: que a gente tem que ser simples ao andar pela vida. Ninguém precisa saber quanto você ganha, ninguém precisa saber a viagem que você vai fazer, ninguém precisa saber quanto você tem na sua conta. Você precisa ter sabedoria
para viver a sua vida de forma equilibrada. Então, seja astuto por dentro. Astúcia para quê? Para viver uma vida de sabedoria e simples por fora. Não precisa você mostrar nada, você precisa apenas ser. E por último, creia que a maior bênção de você possuir uma consciência é poder usá-la para autoexaminar-se todo dia. O que você fez de ontem para cá que precisa mudar? Precisa Aí entra a abandonar. autorresponsabilidade, né, pastor? Exato. Que bênção. Pastor, meu querido, muito obrigado. Olha aí, os 10, quando a gente for postar o nosso podcast com o pastor, vamos colocar lá na agenda, mais desenhadinho, esses 10 princípios Tudo muito bem bíblicos. escrito. Pastor, muito obrigada pela sua presença, viu? Deus Foi é bom. maravilhoso, aprendemos muito. Comecei meu dia muito bem. Amém. Comecei meu dia sendo abençoada por essas palavras. Eu Fomos. creio que vocês também. Então, muito obrigada. Que a gente deixa a nossa gratidão pelo seu tempo, que com certeza iluminou aí os nossos caminhos dos nossos ouvintes. E esperamos vocês no próximo episódio. Até mais.